Vamos encerrar hoje essa nossa leitura, amém? Nós estamos no capítulo 12. Vamos ler o capítulo 12, verso 1. Vamos tentar construir esse final aqui que Paulo... Queria até pedir paciência para os irmãos, mas queria encerrar hoje isso. Essa leitura aqui já tem alguns meses, né? Importante desse contexto aí de Paulo necessário, desse enfrentamento do apóstolo Paulo. Vamos ler capítulo 12, verso 1, para começar. Lembrando que ele continua aquilo que ele estava no capítulo 11, né, para quem estava conosco. Mas no verso 1 do capítulo 12, ele diz assim, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada, passarei as visões e as revelações do Senhor. Amém? Pode sentar no teu lugar. Eu vou tentar retomar aqui para você pegar comigo de onde nós paramos, para você entender o que ele vai falar. Nós terminamos a leitura do capítulo 11 com Paulo dizendo de todos os enfrentamentos dele, ele falando de quantas dificuldades ele teve que passar. Ele terminou dizendo de todos os perigos, as fadigas, os sofrimentos, a fome, a sede, além de todas as aflições que ele sentia, porque ele era um homem de uma responsabilidade muito grande com as igrejas. Isso afligia, ele pensava muito nisso. Isso interiormente para ele era muito pesado. Quer dizer, Paulo então era um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, né? E nós estamos enfrentando exatamente isso, né? Vocês lembram da nossa leitura? Ele não era como aqueles que se auto-intitulavam no seu tempo, como auto-intitulavam apóstolos, mas não receberam o mandato de Jesus, e por isso ele chama de falsos apóstolos. Primeiro, superapóstolos, que ele diz que são falsos apóstolos, e depois ele diz que são filhos de Satanás. Moleza, né? É o caminho que ele constrói. E ele termina, então, o capítulo 11, lembrando, inclusive, do momento em que o próprio Jesus o alcançou na cidade de Damasco. Né? Nós já estudamos isso aqui, nós vamos falar um pouco hoje. O Senhor o alcançou, ele indo para a cidade de Damasco, o Senhor o cegou e o enviou como um apóstolo. Foi ali o seu encontro com o Senhor, é ali que constitui o ministério apostólico de Paulo, que estava sendo questionado pela igreja de Corinto, comparando com outros apóstolos, superapóstolos, falsos apóstolos, mas enfim, que vinham de Jerusalém. Então, nesse momento que ele lembrou em que o Senhor o chamou, o jogou no chão, o constituiu como apóstolo, e eram apóstolos não só aos judeus, nós vamos ler um pouco, mas também aos gentios, né? Eu não sei se vocês se lembram, na ocasião, nós lemos isso, quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Paulo, ele entrou na cidade de Damasco, nós vamos ver hoje de novo, ele recebeu a oração de Ananias, ele teve os seus olhos abertos novamente, e ele passa a fazer a obra de Deus como um verdadeiro apóstolo chamado por Jesus Cristo. Quer dizer, o ministério apostólico que nós vimos semana passada é aquele que o próprio Jesus constituiu e enviou, e Paulo vai chamar para si isso, né? Naquela ocasião, Paulo lembra no finalzinho do capítulo 11 que o rei da cidade cercou a cidade e queria prendê-lo, porque ele estava pregando a palavra, ele estava causando alvoroço ali. Mas ele, então, foi descido pela muralha da cidade, por uma janela, num cesto pelos irmãos, e consegue escapar da prisão. Então, se havia em Corinto pessoas colocando em dúvida o ministério apostólico de Paulo, ele relata esse momento com muito orgulho. Essa experiência que ele teve do Senhor o chamando, o enviando, com muito orgulho, porque Paulo sabia que ninguém tinha chamado ele, ninguém tinha enviado eles, foi o próprio Jesus, foi o Senhor quem o comissionara para fazer a obra de Deus. Então esse é o momento do final do capítulo para esse, ele está reafirmando. Então, tanto isso que no capítulo 12 ele começa dizendo de novo que eu preciso me orgulhar disso, é preciso que eu me orgulhe. Ele fala, é preciso orgulhar-se desse chamado, desse envio, porque senão do que valeria? Eu tenho sim muito orgulho da minha origem, do meu chamado, de quem me constituiu, e por isso ele diz assim, passo agora a relatar para vocês as visões e as revelações que eu recebi do Senhor. Percebe o que nós vemos aqui, versículo 1? Eu me orgulho do meu chamado, então eu vou começar a relatar para vocês visões e revelações que recebi de Deus. Veja aqui, Paulo já está aqui há um tempo, no capítulo 11, nós temos visto ele falando dele mesmo, né? Ele se defendendo. Mas essa não era uma característica de Paulo. Você não encontra isso
muito facilmente nele. Paulo não era assim. Mas aqui, ele está assim falando de si mesmo. Por quê? Bom, é em função dos absurdos das comparações que a igreja estava fazendo do ministério dele. Ele vai, inclusive, dizer isso. Ele mesmo diz que estava falando como alguém fora de si, não é? Ele estava falando como um louco. Porque Paulo não era como os falsos apóstolos que ficavam elogiando a si mesmos. Ele não fazia isso. Ele aqui vai se gloriar, ele vai dizer. Mas tem uma razão. Ele havia dito que a igreja de Corinto estava se corrompendo, porque estava aparecendo com Eva, que caiu diante da astúcia lá no Jardim do Éden, e a igreja estava também perdendo a sua simplicidade. Lembra que ele falou isso? Esse é o momento da relação com esses apóstolos que estavam ali, né, fazendo a obra. O contrário da simplicidade, o que é? Se estufar um pouco, é o glamour, é a grandiosidade humana, né? Ele inclusive diz, os outros falsos apóstolos se vangloriam. No verso 18 ele diz, visto que muitos se vangloriam de suas vantagens humanas, então eu também vou, Ele falou isso. Aqui vai, mas Paulo não é assim, né? Ele não abre mão da simplicidade. Ele não abre mão da humildade. Paulo não está atrás de glamour, nenhuma glória deste mundo. Ele tinha muita dificuldade de falar de si mesmo. Mas, por revolta, ele fala, ainda que fale indiretamente. Leia comigo o verso 2. Vou ler do 2 ao 5, para você entender o que eu estou falando. Porque ele vai dizer assim, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Eu conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Você conhece muito bem essa passagem, é importante a gente entender ela. Eu conheço um homem em Cristo, Jesus, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Bom, na verdade, ele deixa muito claro aqui, o óbvio, Paulo está falando dele mesmo. Ele está falando de si mesmo. E aqui tem duas questões muito importantes. Primeiro, que a experiência mística de um arrebatamento, ele mesmo diz que ele não sabe se foi no corpo ou no espírito, foi há 14 anos. Isso se encaixa com um período na vida de Paulo, mais ou menos entre o ano 42 e 43, nós estamos aqui no ano em torno de 56, 57, quase no final do seu ministério, quando ele está escrevendo essa carta. E esse período foi antes da sua primeira viagem. Paulo aqui, ele está ou na Cilícia, nós lemos isso aqui na primeira viagem dele, ou ainda em Antioquia nessa ocasião. Então a primeira questão é que esses 14 anos atrás encaixa um pouco com o momento que ele estava vivendo. E a segunda questão aqui é com relação a esse negócio do terceiro céu. Paulo está falando de si, um homem que em Cristo Jesus foi arrebatado ao terceiro céu e experimentou coisas extraordinárias, que foi levado ao paraíso. A questão aqui, o que é esse negócio de terceiro céu? Bom, essa é uma maneira que as pessoas compreendiam as dimensões celestiais lá no primeiro século. Nós, quando estudamos a história da igreja, nós falamos um pouco disso aqui. Existia uma influência de uma escola chamada gnosticismo, né? Que não vou entrar no mérito. Existia principalmente literaturas ligadas a essa escola, que a gente chama de literatura apócrifa, né? Tem, por exemplo, um livro de Enoque que fala disso. Por exemplo, eram textos muito comuns, eram textos muito lidos, eram valorizados naquele tempo. A verdade é o seguinte, o céu era o mesmo, mas o céu era dividido em 7 camadas. E cada uma dessas camadas era habitada por algum ser celestial ou por seres celestiais. Deus estava no 7º céu, Deus estava no nível mais alto, mas as outras eram habitadas por anjos, por exemplo, por serafins, por exemplo. E no terceiro céu, na terceira camada do céu, ficava o paraíso. Essa era uma leitura, segundo essa escola. Inclusive, só para você ter ideia, isso influenciou muito o judaísmo desde sempre. Existe, por exemplo, no judaísmo, uma coisa chamada Talmud. O que é Talmud? Eu já comentei isso aqui com vocês. O Talmud judaico são livros, são textos, é um compêndio de ensinamentos sobre interpretações da Bíblia. E nesse Talmud judaico, por exemplo, tem é assim mesmo, eles dizem. Existem 7 céus.
7 dimensões do céu. O paraíso fica no terceiro céu. No Talmud está escrito isso. No judaísmo, tem também um negócio chamado Cabala, que é essa interpretação que eles dão dos números. E para eles isso é muito importante, valoriza muito o estudo dos números. E até hoje, o Talmud judaico acredita que o mundo é composto de 7 esferas, 7 camadas. E eu estou dizendo isso para você entender porque que Paulo, ele acredita que o universo é composto por 7 céus. Lembrando que no Talmud, lembrando que na Cabala 7 é o número da perfeição. Tudo que é 7 é perfeito. Né? Então, para eles, é os 7 céus. Quer dizer, e essa visão não tem só no judaísmo, essa visão está no islamismo também, essa visão está no hinduísmo, essa visão está no espiritismo. E no tempo de Paulo isso era muito comum, era uma leitura comum. Por isso ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está dizendo, foi levado ao paraíso. Foi levado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Eu só sei que esse homem, se no corpo ou fora, que só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, que não se podem ser ditas, coisas que o homem não é permitido falar. A palavra usada aqui para arrebatado é a mesma que tem no Antigo Testamento, que a gente usa quando a gente fala de Ezequiel. Vocês lembram quando a gente estudou Ezequiel? Ezequiel é um cara que ele estava, de repente ele entrava num êxtase profético e tinha visões celestiais maravilhosas. É essa mesma coisa que Paulo está dizendo que tem aqui. Bom, quem é esse homem? Paulo está testemunhando de uma experiência gloriosa dele. Ele está, para refutar tudo aquilo que está ouvindo, que estão dizendo lá, ele está falando de uma coisa que ele viveu. E disso dessa experiência, ele se orgulha. Desse homem espiritual que teve esse êxtase divino, essa experiência com o próprio Deus, ele se orgulha muito. Ele diz que viu coisas maravilhosas demais para serem ditas. Ele foi até o paraíso, experiências que o Senhor deu a ele. E disso ele tinha muito orgulho, mas não dele mesmo. Percebe o que ele fala aqui? Não dele mesmo, porque nele mesmo, a única coisa que ele sentia muito orgulho era da sua fraqueza, da sua simplicidade diante de Deus. E ele constrói isso de uma maneira, veja, só para a gente entender o porquê que Paulo decidiu compartilhar essas visões, essas revelações tão maravilhosas, que ele não fez com ninguém, que ele não escreveu isso nunca, só nesse momento, e ele está constrangido tendo que dizer isso. Ele estava sendo comparado com os falsos apóstolos, então, que estavam, inclusive, diminuindo a importância dele na obra de Deus. É isso que está acontecendo na igreja. Porque parece que a igreja de Corinto, para eles, era tudo a mesma coisa. São todos apóstolos, diz o Senhor. Inclusive, Paulo, nem enviado por Deus foi, por Jesus foi. E é diante dessa comparação, dizendo que Paulo, inclusive, era inferior, porque nem tão eloquente ele é, né? Lembra que nós lemos isso, ele falando? Quer dizer que eu não sou eloquente? Mas conhecer o Senhor eu conheço. Então, Paulo é até um pouco inferior, quer dizer, não é nem como os superapóstolos. Então, ao contar a grandiosidade das revelações que ele recebera de Deus, ele está se colocando no lugar de servo de Deus, de apóstolo do Senhor, quer dizer, um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. Percebe aqui por quê? Por essa razão. Ele está assim falando de si mesmo e ele está se permitindo se gloriar em função de tudo que ele teve e recebeu de Deus. Veja o verso 6, o que ele fala. Vocês estão entendendo aqui o porquê disso? Dá para compreender? Está difícil? Não? Se tivesse escrito aí. No verso 6 ele diz assim, ó, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria louco, porque estaria falando a verdade. Eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim se vê ou de mim se ouve. Veja, ele está constrangido, ele está contando esse testemunho teu. Ele fala assim, se eu quisesse me orgulhar, se quisesse fazer como fazem esses muitos aí, elogiar a mim mesmo, eu não perderia tempo mentindo para vocês como eles fazem. Eu não seria louco, eu não preciso. Para me elogiar, sabe o que eu preciso só? Basta falar a verdade. É só falar a verdade. Mas eu evito até isso. Nem isso eu falo para vocês, porque para que vocês não pensem de mim mais do que realmente é devido, para que vocês não comecem a me endeusar, a me idolatrar, né? Em outras palavras, se eu falasse a verdade de tudo que eu já vivi com Deus, vocês ficariam tão impressionados que iam cair no chão se eu contasse para vocês a experiência que eu já tive com o Senhor. Ele está se abrindo aqui, ele está se expondo diante dessa situação de comparações e julgamentos com relação ao seu ministério. E aí no verso 7, ele vai dizer algo que você conhece de cor e salteado. Vamos ler o verso 7. Diz assim, então, para impedir que eu me exaltasse
por causa da grandeza dessas revelações, que ele nunca tinha dito, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Você conhece isso bem, né? Percebe o contexto que eu estou dizendo para vocês, por que ele diz isso? Minha experiência com Deus é tão grandiosa, as revelações que eu recebo do Senhor são tão extraordinárias, o que Deus me confidencia é de um tamanho que existe o risco de eu começar a me achar, que existe o risco de... E para impedir que eu me exalte por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Interessante que esse mensageiro aí, esse espinho na carne, que diariamente lembra a ele quem ele é, foi dado a ele. Ele ganhou isso. Ele ganhou. Bom, a pergunta é, ganhou de quem e que diabo de espinho é esse? Certo? Ganhou de quem? Muitos estudiosos dizem que ele está falando da sogra dele, mas eu acho que não é não. Ou de um parente desse chato que gosta de sujar a casa da gente? Não é. O espinho aqui espetado na carne é um negócio desagradável. Imagina você ter um espinho aí que entrou em você e está espetado aí. Imagina você ter um. Você anda e sente o tempo todo aquele negócio, aquele espinho te atormentando, não é? Essa analogia. Muito já se discutiu sobre o que seria esse espinho na vida de Paulo. Várias teorias. As melhores conclusões, inclusive a gente já se debruçou sobre isso, dizem que Paulo tinha um problema na sua visão. Ele tinha uma deficiência. Já lemos sobre essa doença crônica dele quando a gente leu a carta que ele escreveu aos Gálatas. Só para relembrar você, Gálatas 5, 13 até o 15, ele diz assim, só para você entender. Como sabem, irmãos de Gálatas, foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho para vocês pela primeira vez. Ele está falando para a igreja de Gálatas. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos e dado a mim. Veja, ele está falando de uma doença dele, crônica, que fez, inclusive, ele pregar pela primeira vez na cidade, nas igrejas da Galácia. Aquilo foi um incômodo, né? Mas os irmãos, ao invés de julgar ele por essa deficiência dele, pelo contrário, abraçaram ele e quiseram ajudar. E se pudesse, até arrancariam os seus próprios olhos para dar para ele. Por quê? Porque ele tinha um problema na visão. Bom, a partir dessa afirmação dele, nós vamos entender então essa deficiência dele. E isso para ele era como um espinho na carne, essa é a melhor teoria. Isso atrapalhava, incomodava Paulo. Essa limitação lembrava a ele todos os dias quem ele era. Ele é quem? Um ser humano limitado que nem enxergar direito conseguia. Isso servia. Quer dizer, Paulo era um verdadeiro apóstolo enviado pelo Senhor, e as experiências que Paulo tinha com o Senhor era de uma grandiosidade que não podia, não cabia nem dizer, mas para que essa grandiosidade dessas revelações não fizesse dele alguém altivo demais, arrogante, que se achava demais, Paulo foi-lhe dado um espinho na carne, uma dificuldade, uma deficiência, para ele não se achar o cara. Uma doença crônica é isso. Ela representa o quê? Um limitador que nos lembra da nossa fragilidade, sim ou não? É isso que uma doença crônica faz, quer dizer. E ela não nos deixa esquecer nunca, que grande não é o vaso em que a revelação é depositada, mas grande é o Deus que revela e preenche o vaso. E a gente não pode se esquecer disso. Porque se esquecer disso significa começar a se exaltar com aquilo que Deus tem feito, e nossa, Deus me livrou, Deus falou, Deus fez milagre, e a gente começa a se achar o santo de Deus. Uma dificuldade nos lembra disso. Paulo é um cara com muito temor, e por isso ele não fica e não se sente muito à vontade de ficar se elogiando, ele fica se desculpando, falando bem de si mesmo, se gabando naquilo que ele recebe de Deus. Mas diante de falsos profetas mentindo e sendo aplaudido pela igreja, ele se dá o direito de testemunhar coisas que ele viveu maravilhosas com Deus. Se nós sabemos que esse espinho que atormentava Paulo é essa dificuldade na visão, e se essa dificuldade era algo que lembrava todos os dias que Paulo não era nada,
que ele jamais poderia se exaltar. A segunda questão, então, é quem deu, porque ele diz, foi-me dado. Sim ou não? E aí eu fiquei me perguntando, porque ele diz assim, para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Eu não comprei, eu ganhei. É um presente. Quem deu esse presente para ele? Bom, a verdade é que se nós entendemos essa primeira teoria com relação à visão, é que o lugar em que Paulo teve uma experiência conflitante com a sua visão foi onde? Em Atos 9, quando ele se converte. Vou falar para vocês dele só para você lembrar. Foi exatamente o momento que o Senhor o chamou e enviou ele como apóstolo. O texto de Atos que nós já lemos diz que Paulo respirava ameaças de morte contra a igreja do Senhor, e ele foi no sumo sacerdote, eu quero cartas para cada uma das sinagogas de Damasco, porque eu vou lá, eles fugiram, eu vou lá, e eu vou prender, vou trazer todos eles aqui presos, todos os que pertencem ao caminho. Lembra que nós lemos? Porque os seguidores de Jesus nesse contexto eram assim que eram conhecidos, os do caminho. E no verso 3 lá do capítulo 9 de Atos, só para a gente lembrar, diz que em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu tão grande que ele caiu no chão e ouviu uma voz celestial. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu. E aí ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levante-se e entre na cidade, que alguém vai dizer para você o que você tem que fazer, o que você precisa fazer. Essa foi a experiência. O texto diz que Paulo se levantou, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Ele estava cego. Mas as pessoas que acompanhavam Paulo teve que pegar ele pela mão e conduzir ele para dentro da cidade, porque ele não enxergava. E diz o texto que ele ficou ali 3 dias, cego, sem comer e sem beber nada. O Senhor apareceu a um homem chamado Ananias, você conhece a história, eu estou repetindo só porque eu sou chato, e ordena ele para ir lá orar por Paulo. E Ananias fala, tá doido, né, senhor? O senhor hoje não acordou muito bem. Ele reluta, por quê? Porque Paulo é o atormentador da igreja, eu vou orar por esse homem e vai Ananias. E Ananias vai, e chegando lá, diz que o texto Ananias impôs as mãos para orar por ele, e ele falou assim, ó, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho e o cegou, me mandou vir aqui para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. O texto diz que imediatamente começaram a cair dos olhos dele, alguma coisa parecia com escamas. E foi assim, aos poucos, as escamas caindo dos seus olhos e ele conseguia ver de novo. A Bíblia não diz, mas possivelmente começou a ver de novo, mas não como era. Não 100%. Parece eu que já estou precisando do óculos. Por que será? Não sei. Talvez Deus estava enviando um grande homem de Deus, um grande apóstolo de verdade, mas tinha que mostrar a ele de onde viria toda a grandiosidade do que Deus iria fazer através dele. Com certeza o que o Senhor tinha para dar e fazer com o seu apóstolo era grande demais. E eu digo isso porque Jesus diz a Ananias sobre ele, vá, porque esse homem é meu instrumento, é meu vaso, que eu escolhi para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Eu compreendo aqui no frigir dos ovos isso. Portanto, quando Paulo diz que me foi dado um espinho na carne, e se esse espinho era a sua dificuldade de enxergar, ele diz que Satanás o estava espetando, o estava atormentando. Mas eu queria dizer para você que com isso, se estava porque foi permitido por Deus. Se estava porque foi permissão. Deus não tem como nos dar e fazer nenhum mal contra a nossa vida. Vai completamente na contramão da sua essência. A essência de Deus é boa. Deus não faz nada de ruim. Deus é o bem supremo. Todo o mal que existe no mundo não tem a mão de Deus. Pelo contrário, tem a ausência de Deus. Leia o Santo Agostinho. A ausência de Deus. Mas o mal que Ele não nos dá, existe e pode nos alcançar, sim. Sim ou não? Uma deficiência na nossa saúde, ou seja lá o que for, um mal que for. Ele existe e Ele pode nos alcançar. Mas só quando Deus permite. Isso é vida de um servo de Deus, isso é vida de uma serva de Deus. Eu não estou dizendo que todo mal que existe no mundo Deus produz porque Ele não produz, mas eu digo que você não está solto nesse mundo, você é guardado pelas mãos do Senhor. E você precisa crer nisso. O mal pode nos alcançar? Pode, mas eu sou servo de Deus e o Senhor é Deus sobre a minha vida. Se Deus permitir, Deus não dá e não planeja mal para ninguém, mas o mal existe. Se Ele alcança um servo, uma serva de Deus,
tem que ser por permissão, isso você tem que viver. E se Deus permitiu, é porque o Senhor quer forjar algo muito maior em nós, ou Ele quer revelar coisas de uma grandiosidade tamanha, que somos necessários. É necessário que a gente se lembre sempre quem somos nós, porque nós jamais podemos nos exaltar. Às vezes a gente enfrenta dificuldades e não são pequenas. E a gente fala, por que, Senhor? Você precisa entender, Deus não causou mal na tua vida, mas às vezes não tem livramento, Ele está... Quando eu falo permitido, é porque Deus não fez nada com isso, é porque às vezes Ele quer fazer coisas muito maiores na tua vida, em nome de Jesus. Então eu acredito piamente que existem... O Satanás age no mundo, eu sei, mas na sua vida, ele só vai agir em duas circunstâncias. Primeiro, se você procurar, querer e permitir, eu. E na segunda, se o próprio Deus assim permitir. Mas se Ele permitir, não se preocupe, porque isso é para um bem muito maior que Ele vai fazer na tua vida, isso eu tenho certeza. Grandes coisas ruins já aconteceram na minha vida, mas como resultado disso, eu me entrego ao Senhor, a gente ora, a gente busca em Deus, e aquilo tudo acaba sendo esterco, acaba sendo o que vai cimentar algo muito mais extraordinário na nossa vida. Eu tenho certeza disso em nome de Jesus. Quem se lembra de Jó? Satanás agiu na vida de Jó? Sim, mas só porque o Senhor permitiu, sim ou não? Só porque o Senhor permitiu. E permitiu não porque queria o mal de Jó, não porque queria, mas Ele porque queria formar em Jó uma visão de Deus muito mais grandiosa e verdadeira do que aquela que Jó tinha. Porque Jó conhecia o Senhor, mas conhecia mais ou menos, não conhecia nada. Ele achava que era um servo de Deus, ele achava que entendia de Deus, mas não entendia nada. E o Senhor queria uma relação com ele para muito além da sua religiosidade, que era muito exterior. Era cheia do sacrifício. O Senhor queria mais. O Senhor queria dar a ele uma visão completamente diferente do que aquele tinha. Por isso, quando finalmente Jó entendeu, o que foi que ele disse? Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu enxergo o Senhor, agora eu vejo. Quer dizer, a dificuldade permitida causou isso. Deus aumentou, glória a Deus por isso. Deus era muito maior e fez coisas muito maiores. Em dobro, diz a palavra de Deus na vida de Jó, de tudo que ele perdeu. E eu dou glória a Deus por isso. Paulo passou pela mesma coisa. Porque antes de ter um encontro com Jesus, a visão que Paulo tinha de Deus era um Deus troncho. Não era Deus. Não era Deus de verdade. Ele perseguia a igreja como um servo de Deus, mas não tinha nada de Deus nisso. Paulo era um religioso, fariseu, cego para o Deus verdadeiro, e por isso algo foi permitido. E ele reconhece que essa limitação era um mal. Agora, Deus usava aquele mal para forjar nele um caráter de um verdadeiro apóstolo do Senhor, de um verdadeiro homem de Deus. Deus usava o mal. Aliás, na vida de um servo de Deus, na vida de uma serva de Deus, todas as coisas, sejam más ou sejam boas, não importa, todas as coisas precisam cooperar para o seu bem, porque você ama o Senhor. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem, sim, boas ou más, não me interessa. Às vezes pode acontecer uma catástrofe, isso tem que cooperar para o teu crescimento, para a tua edificação em nome de Jesus. Isso é Paulo, amém? Paulo era um homem que não se vangloriava, mas se enxergava. Agora eu queria dizer para você, mal é mal e não tem nada de bom, ninguém gosta, né? E por isso, leia o verso 8 para você ver. Quem é que gosta, né? 3 vezes supliquei ao Senhor que tirasse isso de mim, mas Ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente, em alegria, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Entende aqui? Veja, 3 vezes eu pedi ao Senhor que me livrasse dessa doença, mas Ele respondeu, a minha graça te basta, Paulo. Você não precisa se livrar daquilo que te lembra todos os dias que você é fraco. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na tua fraqueza. Quanto menor você é, maior sou eu na tua vida. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, tem algo... Aliás, aqui no texto, em grego, tem um jogo de palavras muito interessante, mas que nos ajuda mais, porque assim, na verdade ele está falando, é através dessa doença, é através da tua imperfeição, é através dessa dificuldade que o milagre vai acontecer. Porque quem faz milagre é Deus, mas Deus não faz milagre em qualquer lugar. Tem coisas que são necessárias. Então, querido, querida, nós precisamos compreender a grandiosidade desse testemunho, desse capítulo 12. É maravilhoso, dessa fala do Senhor para o seu querido apóstolo. Eu não sei se você quer, mas você quer que o poder de Deus se manifeste na sua vida? Eu não sei.
Nosso problema é que para viver aqui, onde nós vivemos, neste mundo, do jeito que a gente vive, nós não vamos conseguir nada se a gente não contar com a graça e com o poder de Deus agindo em nós. Eu não sei como é que você encara isso, eu não sei, às vezes a gente acha que não é espiritualizar, mas eu e você precisamos ver e viver sobrenaturais de Deus na nossa vida. Nós precisamos. Porque se a gente for viver por aquilo que a gente vê, nós vamos experimentar milagres em nossa vida, queridos. Mas esse poder só se manifesta quando nós realmente admitimos ser o que nós realmente somos. Quem nós somos? Fracos. Fracos. Lembra que ele está falando de super apóstolos? Ele está dizendo, eu não sou não. Ser humano não é super nada. Ser humano não é o tal. Ser humano é limitado. Aliás, eu estava lembrando que quando eu era um jovenzinho, igual muitos de vocês, tinha um cantor que chamava Raul Seixas, que já é falecido, de tão doido, mas o Raul Seixas tinha uma música que ele falava dele mesmo. E ele falava que ele era um cara ridículo, porque ele falava que é você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que você é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. Quem é você? Nada. Fraco. Se o Raul Seixas sabe disso, por que a gente insiste em não saber e achar que nós somos os tais? Que a gente sabe tudo. Vivemos num tempo de pessoas que se acham demais. Eu não sei se seja assim. Igreja está cheia aí de um super aí, que é super para todo lado. Mas quando o ser humano se acha demais, quando o ser humano acha que ele pode, que é poderoso, ele não conta com o que ele realmente precisa para viver. O quê? Ele não conta com Deus, o poder de Deus aperfeiçoando a sua vida. Aqui está a questão. Não se engane, você não vai conseguir nada nesse mundo por você mesmo. Você precisa, sabe do quê? Do poder e do sobrenatural de Deus te ajudando, te dando milagre, fazendo as coisas acontecer como você menos esperava. Você precisa, mas como é que vai ter se nós já somos super? Querido, o ser humano moderno é cheio de tecnologias, é cheio dos dinheiros e acha que sabe tudo, que pode tudo, que as coisas estão sob o seu domínio. Outro dia eu estava ouvindo um cara, um grande desse século, não vou lembrar o nome agora, dizendo que até 2030 nós vamos ser capazes de viver eternamente. Por quê? Porque os nanorobôs já vão poder ser injetados nas pessoas e todas as doenças serão curadas. Nós vamos gerar célula, nós vamos curar câncer com nanorobôs. A gente tem o domínio das coisas. E depois a gente não entende porque as coisas vão por água abaixo. Esse é o ser humano. Esse somos nós. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos crentes e nós sabemos que nós não somos os tais. Quem é crente de verdade sabe. Nós, mais do que ninguém, sabemos quem nós somos. Quem nós somos? Seres humanos que não sabem tudo, que não podem tudo, que não são poderosos. E que para viver nós precisamos de milagre. Porque se não tem milagre, eu queria dizer para você, a vida se torna um buraco. E é por saber, sabe o que a gente faz? A gente diminui, a gente se enxerga e a gente diminui que nós somos fracos. É o que Paulo está falando, eu sou fraco, eu me orgulho, é da minha fraqueza. E com isso, nós vamos assistir diariamente um poder maior, um poder sobrenatural, extraordinário, agindo em nosso favor. Nós que aceitamos ser simples e humildes, fracos, só nós sabemos o que é ter o poder de Deus nos aperfeiçoando todos os dias e produzindo milagres para que a gente possa viver e viver dignamente nesse mundo, sim ou não? Você sabe do que eu estou falando. Mas existem condições para isso, amém? Veja o verso 9. Eu não vou conseguir acabar isso nunca, desculpa. Mas vocês vão me deixar. Verso 9 diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais com alegria em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E glória a Deus por isso. A decisão de quem é? Nossa. Paulo é esse testemunho de Deus sobre o que atrai a nós e nossa vida, todo o poder e a autoridade que só Deus tem. E tudo que nós somos para viver. Não se engane, não tente fazer isso por você mesmo sozinho. Você não vai conseguir. Você não é homem de Deus suficiente para dizer, não, eu vou lá, eu vou acontecer, eu vou repreender, eu vou orar e vai os cambal, você vai quebrar o nariz. Verso 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que eu sou. Quando eu sou fraco é que eu sou. Por quê? Porque tem alguém aqui usando todo o seu poder, manifestando a sua glória em mim, em nome de Jesus. Ele escolheu o seu lado. Paulo escolheu. Ele assume a sua condição humana, frágil, fraca, insuficiente.
Ele não abre mão da simplicidade. Paulo não queria ser super nada, porque para ele super só tem um, não tem dois. Poder só existe em um lugar. O ser humano gosta, e a gente traduz a Bíblia no lugar errado. Tem umas palavras na Bíblia que a gente traduz como poder, que o Espírito Santo viria nos daria poder, daria não. A palavra aqui é exousia, ele nos dá autoridade para falar em nome dele, não poder. Poder quem tem é Deus. Poder só existe em um lugar, e por acaso não é em nós. E que essa seja a nossa medida. Isso é muito importante. Esse ensinamento é fundamental, porque homens e mulheres poderosos demais fazem o que vocês estão vendo as pessoas fazendo na rua, inclusive com o seu semelhante em nome de Jesus. Amém? Deixa eu correr um pouco, verso 11 até o 13. Fui insensato, fui louco, mas vocês me obrigaram a isso. Percebe que ele não está feliz, está falando isso? Vocês me obrigaram a falar assim, eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja, né, como ser humano. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, demonstrei entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores a outras igrejas? Exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Me perdoe se estou ofendendo vocês, ele diz. Me comportei como um louco porque vocês me obrigaram. Eu falei essas coisas que eu nunca disse, coisas que eu não gosto de dizer, falei de mim mesmo porque vocês me obrigaram. Vocês tinham que me recomendar e não ficar falando mal de mim, porque eu já demonstrei a vocês que eu não sou nada inferior a esses tais super aí que vocês estão falando. Embora eu não seja nada diante de Deus. Eu já demonstrei sinais, milagres, maravilhas diante de vocês. O que é que vocês têm de diferente das outras igrejas? Aí ele diz, senão o fato de que eu nunca pedi nada para vocês. Nós outros eu até pedi, de vocês não. Eu nunca quis ser um peso para vocês. Vocês são melhores do que os outros no quê? E aí ele fala, me perdoem. Versículo 14. Agora, estou pronto para visitá-los pela terceira vez. E não lhes serei um peso, porque o que eu desejo não são os seus bens, mas são vocês. Glória a Deus. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que eu tenho e também vou me desgastar pessoalmente, visto que eu amo vocês tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que eu lhes enviei? Recomendei Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Até aqui. Quer dizer, ele está pronto para ir para lá pela terceira vez. Lembra que eu falei? A primeira, na volta, ele ia aí, ele está pronto, ele vai voltar lá. E ele reafirma tudo que já disse. Ele reafirma que qual era o motivo dessa viagem. Por que ele fala isso? Lembra que eu falei para vocês? Estavam falando que ele estava de olho na coleta das igrejas? Pois é, ele vai dizer o motivo. Eu me orgulho disso. Ele vai dizer, eu não estava de olho no dinheiro de vocês. Eu não faço obra de Deus a troco de dinheiro como eles fazem. Eu faço de graça. Essa é a verdade. Pelo contrário, vou até aí e vou gastar tudo que eu tenho. Inclusive vou me desgastar pessoalmente. E aí ele fala, eu não quero o dinheiro de vocês, eu quero vocês. Durma-se com um barulho desse. Eu não quero o dinheiro de vocês, eu quero vocês. É de chorar, não é? E vou ler para acabar. Versículo 19. Vocês pensam que durante todo esse tempo nós estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus, como alguém que está em Cristo. E tudo que nós fazemos, amados irmãos, é para fortalecer vocês. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu queria, e que vocês não me encontrem como esperavam. Eu temo que haja entre vocês ainda brigas, invejas, ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. Veja, ele termina o capítulo 12 dizendo que ele vai lá de novo e ele espera encontrá-los transformados, para que quando ele chegasse não houvessem decepções mútuas. Por quê? Porque ele não vai afinar. Ele não vai, não. Ele termina e vai entrar no capítulo 13 com firmeza. Ele vai dizer, versículo 2 e 3, já adverti vocês
quando estive aí pela segunda vez. Agora eu estou ausente. Eu escrevo aos que antes pecaram e aos outros. Quando voltar, não vou poupar ninguém. Não vou ter complacência, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, quer dizer, que eu sou apóstolo de Cristo. Cristo não é fraco. Ele morreu na cruz como fraco, mas vive pelo poder de Deus. Eu também sou fraco nele, mas pelo poder de Deus, vivo com ele para servir vocês. Eu vou aí, e eu não vou afinar não, porque Deus não é fraco, Jesus não é fraco, ele vive sob o poder de Deus, e eu também, em nome de Jesus, amém? Ele ainda fala, capítulo 13 já, estou lendo rapidamente para acabar, por isso escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for não precise ser rigoroso no uso da autoridade do que o Senhor me deu, para edificá-los, e não para destruí-los. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Essa é a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios. Foram duras, muitas linhas em duas cartas, de falas pesadas, né? Você há de convir comigo. Mas foi escrito a uma igreja que ele amou demais, que ele pessoalmente fundou, com muito empenho, com muita dedicação. Paulo tinha uma predileção por essa igreja, não por nada, mas porque em muito pouco tempo, depois que ele foi lá constituir a igreja, ele ficou 1 ano e meio lá para constituir a igreja, ela já desandou, principalmente, e nós vimos isso no iniciozinho lá atrás, porque essa era uma igreja peculiar. Por quê? Porque ela vivia numa sociedade peculiar, a cidade de Corinto, lembra que nós falamos disso? E por isso ela acabou se aculturando, assumindo as manias em volta, e isso acabou desviando os desígnios do Evangelho, e Paulo escreve firme para deixar as coisas esclarecidas, para colocar os pingos nos is em nome de Jesus. Amém? Ele termina assim, e a minha oração é que você não deixe de ler essas cartas, não deixe de ler, não perca a oportunidade, porque eu oro para que a gente seja edificado por isso. A gente tenta ler para dar uma explicada para vocês, mais ou menos no estudo, que é para tentar incentivar vocês, porque são verdades até duras, que a gente vê quando a gente lê, mas uma certeza eu tenho, toda a verdade é assim mesmo, ela é dura, mas ela é liberta em nome de Jesus, amém? Então não fuja da palavra de Deus, não deixe de ler, não deixe de estudar, existem verdades do Senhor, hoje o Senhor te disse verdades importantes demais diante dele. Se você precisa do poder de Deus para viver, se você precisa de milagres, você precisa assumir a postura que Paulo te ensina hoje. Nós somos o menor dos menores, nós somos fracos, nós não temos vergonha de dizer isso, porque o que é forte em nós é o poder dele, e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza em nome de Jesus. Amém? Você entendeu isso? Lógico que não, porque é muita coisa, mas assim, vê de novo na sua casa e leia, por favor, leia que o Espírito Santo de Deus vai te dizer. Amém? E se você gostou dessa leitura, você aplauda o Senhor, porque foi Ele que escreveu. Graças a Deus.